Olá mais uma vez, como vai? Lembre-se de mim? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre compreensão e leitura. Partiu para mais uma aula? Viemos diretamente para um dos locais mais famosos do mundo inteiro, a Times Square. Ela fica em Nova York, nos Estados Unidos da América. Você já ouviu falar desse lugar? Aliás, as pessoas sempre acham que é apenas uma avenida, mas esse nome, Times Square, é para uma localização em Nova York, entre duas avenidas que se cruzam e muitas pessoas chegam a entender essa área como uma praça. Enfim, avenida, avenidas, praça. O que importa é que na Times Square está cheio do que nós falaremos na aula de hoje, textos publicitários. Olha ao meu redor. Você consegue enxergá-los? Eles estão em outdoors, em restaurantes, em telões. Eles lotam a Times Square de propaganda. E é anúncio sobre tudo. Música, esportes, comidas, bebidas, produtos, serviços. Você sabia que todos os prédios são obrigados a instalar letreiros luminosos para os textos publicitários? Pois é. Você sabe o que são textos publicitários? Anúncios e campanhas publicitárias? Será que eles são a mesma coisa? Será que eles não são a mesma coisa? Venha comigo que eu lhe explicarei tudo isso. Primeiro, vamos entender uma palavrinha que aparecerá bastante em nossa aula. Publicitário. Publicitário é uma palavra que tem a ver com publicidade. E publicidade é uma área da comunicação que tem o objetivo de divulgação. Mas não é qualquer tipo de divulgação, que nem aquele carro da fruta. Não, não. É uma divulgação planejada e organizada para atrair mais pessoas e adquirir algo. Um produto, um serviço e até mesmo um hábito. E para que haja uma mensagem transmitida nessa divulgação, existe o texto publicitário. O texto publicitário é o texto feito para chamar a atenção das pessoas, convencê-las a obter algo. Ele pode aparecer de várias formas, de acordo com o objetivo de quem o fez. Você pode até não perceber, mas está cercado de textos publicitários no seu dia a dia. Existem alguns tipos de textos publicitários. Eles foram divididos de acordo com algumas características e hoje veremos dois deles, o anúncio publicitário e a campanha publicitária. O anúncio publicitário e a campanha publicitária são considerados textos publicitários, porque eles são produzidos para chamar a atenção das pessoas. Eles tentam convencer quem os ler a fazer o que ele mostra. Mas, apesar de serem textos publicitários, eles possuem algumas diferenças. O anúncio publicitário possui uma linguagem simples e criativa. Ele tem um texto curto e uma imagem chamativa. Ele também possui um slogan, que é uma frase fácil de lembrar e memorizar. Uma frase curtinha, com palavras que possamos lembrar. Um exemplo bem legal de anúncio é o que você está vendo agora. A CEMED Manaus queria divulgar e convencer seus funcionários a participarem dos Jogos de Integração dos Servidores da CEMED, o GIS. Então, eles criaram esse anúncio, com as informações necessárias para a participação, como data, horário e como se inscrever. Perceba que um anúncio da CEMED tem todas as características de um anúncio publicitário. Anúncio muito interessante, não é mesmo? Agora, campanha publicitária é um pouquinho diferente. Podemos até dizer que ela é mais ampla que um anúncio. Ela é um conjunto de ações para a promoção de uma marca. É planejada para acontecer por um período de tempo e pode conter anúncios e outros elementos. Ou seja, dentro de uma campanha podem ter diversos anúncios. Veja um exemplo de campanha publicitária da Prefeitura de Manaus. Todo mês de outubro, há um movimento chamado Outubro Rosa. Esse movimento tem como objetivo
conscientizar que as mulheres cuidem da sua saúde e previnam doenças, como câncer de mama ou de útero. Assim, durante todos os dias do mês de outubro, há ações voltadas para isso. E a Prefeitura de Manaus organizou uma campanha publicitária com essa temática. E uma das ações que eles fizeram foi doar mudas de plantas para pacientes oncológicas, pessoas que tratam câncer. Outra ação foi a criação de anúncios, entre eles o que você vê ao lado da notícia de doação das mudas. Você pode acessar essa notícia completa no site da Prefeitura de Manaus. Vamos voltar nossa atenção agora ao anúncio publicitário. Você reparou que o outubro é rosa e o anúncio também? Ele tem esse aspecto justamente por conta da cor da campanha do mês, rosa. Outro ponto é como ele tem a intenção de convencer com 3 frases: se conheça, se cuide, se ame. E em seguida, aquela frase que acabei de falar que todo anúncio tem. Você lembra como ela se chama? Exato, slogan. Todo anúncio apresentará alguma frase curtinha e que tenta convencer quem a lê a realizar algo. Qual o objetivo desse anúncio? Que as mulheres façam os exames de prevenção. Isso mesmo. Veja comigo mais exemplos de textos publicitários. Olha só, um anúncio e uma campanha. Vamos entender por que cada um é chamado assim. Esse anúncio está voltado para convencer quem o lê a comprar o iogurte para o filho. Aliás, quem fez o anúncio volta-se para os pais de propósito. Afinal, quem compra são os pais para os filhos. Olha o nome do iogurte, Da Delícia. Só o nome já é a própria propaganda, não é mesmo? Você reparou que uma das cores do iogurte é vermelha? Assim como é a cor que está presente nas palavras do anúncio? Pois é, isso é um elemento de convencimento, uma tentativa de atrair o leitor a gostar do produto. A campanha ao lado do anúncio é voltada para o Novembro Azul, que tem uma ideia parecida com o Outubro Rosa. É um mês em que se dedica a conscientizar os homens a realizarem exames de prevenção de doenças que atingem a eles. Olha a palavra azul no anúncio. O azul está só nessa palavra? Não, está em tudo, assim como quando foi o Outubro Rosa. A ideia é usar essa cor para relacionar o Novembro Azul. E assim, quando as pessoas pensarem nas palavras Novembro Azul, elas lembrarão de que é uma campanha voltada para os exames preventivos masculinos. Assim como no Outubro Rosa, as ações da campanha publicitária do Novembro Azul foram para além dos anúncios. Houve doações, panfletagem, divulgação sobre os benefícios de fazer os exames de prevenção e oferta desses exames de modo gratuito. Bom, o que os dois, o anúncio e a campanha, têm de parecido no visual? 2 coisinhas. Primeiramente, os verbos. Olha só, eles estão dando ordem. Diga, procure. Esse é um outro elemento de convencimento do texto publicitário. Os verbos expressam ordem na tentativa de fazer com que o leitor realize o solicitado e, assim, sinta-se atraído pelo texto. Segundamente, o slogan. No slogan do anúncio, existe a frase "É gostoso para valer" e na campanha, o slogan é "Saúde em primeiro lugar". Muito bem, veja comigo mais um anúncio muito legal. Olha só, um anúncio do Centedes. Ele possui todos os elementos de um anúncio. Vamos analisá-los mais de perto. O título. Todo anúncio precisa de um título. Não esqueça que ele é um tipo de texto. O título desse anúncio é o nome do projeto do Centedes, Aprender Além da Escola. A imagem. A imagem é outro item importante. Ela ajuda a chamar a atenção do leitor e contribui para a transmissão da mensagem.
e pode atuar também como um elemento de convencimento. Identificação da marca. Temos também a identificação da marca, aquele desenho que indica quem fez o produto ou, no nosso caso, quem grava as aulas. Em nosso anúncio, a marca é do Centetes. Corpo do texto. E então temos ele, o corpo do texto. É a parte em que o anúncio escreve algumas frases na tentativa de convencer o leitor. Observe que os verbos estão todos no imperativo, ou seja, expressando ordem. Assista, aprenda, inscreva-se, assista às nossas aulas, aprenda de modo virtual, inscreva-se em nossos canais. Todas são frases pequenas, com palavras simples, que garantem a tentativa de convencimento ao leitor. Agora que você aprendeu sobre texto publicitário, que tal você exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade. Atividade número 1. Selecione os elementos que compõem um anúncio. Nós acabamos de ver esses elementos. Moral da história. Será que moral da história é um elemento que está no anúncio? Será que moral da história faz parte desse tipo de texto? Eu acho que não. E você? Corpo do texto. Nós acabamos de ver que realmente em um anúncio é necessário o corpo do texto. Imagem. Nós também vimos uma imagem nos anúncios, portanto, é um elemento necessário para a produção de anúncios. Título. Título também é importante, ele é um elemento necessário. Identificação da marca. Perfeito! Precisamos da identificação da marca que promove o produto ou serviço. Fala de personagem. Você reparou se existia alguma fala no anúncio? Não existia, apenas elementos que ajudavam no convencimento, como frases ou escritas voltadas para convencimento ao leitor. Portanto, a resposta ficará título, corpo do texto, imagem e identificação da marca. Atividade número 2. Qual a mensagem transmitida pelos anúncios a seguir? Circule a resposta correta. O primeiro anúncio aparecendo diz assim: afaste os bichos, lave as mãos. Com água e sabão, você protege sua saúde. Repare que tem uma mão desenhada e ela está parecendo um monstro, não é mesmo? Qual será a mensagem transmitida nesse anúncio? Temos duas opções. A primeira diz assim: devemos tomar banho sempre. E a segunda diz: lavar as mãos para evitar doenças. Opa, nós vimos que nas frases do anúncio temos assim: lave as mãos. Portanto, a resposta correta é a segunda opção. Lavar as mãos para evitar doenças. Repare que a mãozinha em formato de bicho é justamente indicando a doença que deve ser evitada. O segundo anúncio é aquele que nós vimos agora há pouco, sobre os jogos de integração dos servidores da CEMED. Bom, temos duas opções de resposta. A primeira opção diz assim: as inscrições dos jogos estão abertas, inscreva-se. E a segunda: as inscrições das Olimpíadas estão abertas, inscreva-se. Você reparou se existe a palavra Olimpíadas neste anúncio? Eu não vi. E você? Na verdade, esse anúncio fala sobre jogos, os jogos de integração dos servidores da CEMED. Portanto, a resposta correta é a primeira opção. As inscrições dos jogos estão abertas. Inscreva-se. Atividade número 3. De acordo com o que você aprendeu sobre texto publicitário, responda. Letra A. Qual tipo de texto publicitário é planejado para acontecer por um período de tempo? Aquele período um pouco maior, que na verdade vai ter para além de anúncios. Você lembra o nome desse texto? Isso mesmo, o nome desse texto é campanha, muito bem. Letra B. Qual o objetivo de um anúncio? Convencer a adquirir algo ou ajudar a entender alguma informação.
Você lembra que o objetivo principal de textos publicitários é o convencimento? Pois é, portanto, a resposta correta é a primeira opção: convencer a adquirir algo. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje falamos sobre textos publicitários. Vimos que são textos feitos para chamar a atenção das pessoas, convencê-las a obter algo. Eles podem aparecer de várias formas, de acordo com o objetivo de quem os fizer. Vimos que existem alguns tipos de textos publicitários e cada um deles possui características em comum e diferentes. O anúncio publicitário e a campanha publicitária são considerados textos publicitários, porque eles são produzidos para chamar a atenção das pessoas. Eles tentam convencer quem os lê a fazer o que ele mostra. O anúncio publicitário possui uma linguagem mais simples e criativa. Ele tem um texto curto e uma imagem chamativa. E também possui um slogan, que é aquela frase fácil de lembrar e memorizar. Uma frase curtinha com palavras que possamos lembrar. A campanha publicitária é um pouquinho diferente. Podemos até dizer que ela é mais ampla que um anúncio. Ela é um conjunto de ações para a promoção de uma marca. É planejada para acontecer por um período de tempo e pode acontecer anúncios e outros elementos dentro dela. Ou seja, dentro de uma campanha podem ter diversos anúncios. Agora, relembre comigo os principais elementos de um anúncio. Título. Todo anúncio precisa de um título. Não esqueça que ele é um tipo de texto. A imagem é outro item importante. Ela ajuda a chamar a atenção do leitor e contribui para a transmissão da mensagem. Ela pode atuar como um elemento de convencimento. Temos também a identificação da marca, aquele desenho que indica quem fez o produto, ou, no nosso caso, quem grava as aulas. E então, temos o corpo do texto. É a parte em que o anúncio escreve algumas frases na tentativa de convencer o leitor. Observe que os verbos estão todos no imperativo, ou seja, expressando ordem. Todas essas frases são pequenas, com palavras simples que garantem a tentativa de convencimento ao leitor. Eu espero que você tenha adorado a aula de hoje, porque é sempre bom ter você por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula! Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre o relógio, intervalo de tempo. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Vamos começar a nossa aula de hoje ouvindo uma história, De Hora em Hora, de Ruth Rocha, que trata de intervalos de tempo. Assim, vamos aprender um pouco mais sobre conhecer as horas nos relógios analógico e digital. Então, vamos lá ouvir a história? Ruth Rocha, De Hora em Hora. Marcelo vivia perguntando: mamãe, o que é banda passar? Banda passar? Sei não, menino. Onde é que você viu isso? Tem uma música que diz assim: para ver a banda passar. Não é banda passar, Marcelo, é banda passar. Para ver a banda passar.
banda de música. Ah, sim! No outro dia, lá vinha o Marcelo. Pai, sinal tem pelo? O pai de Marcelo não entendia. Que sinal, menino? Não estou entendendo. Sinal, pai. Do pelo sinal da Santa Cruz. O pai de Marcelo suspirava e tentava explicar. Não, Marcelo, não é pelo, é pelo. Um dia, Marcelo perguntou, o que é ver as horas, mãe? Ver as horas, Marcelo? Sei lá. A Gabriela ainda agorinha disse que ia ver as horas. Não, Marcelo, não é ver as horas, é ver as horas. Ver que horas são do dia. Ah, sim. E como é que a gente faz isso? Bem, Marcelo, para isso a gente usa o relógio. E como é que a gente vê as horas no relógio? Dona Laura explicou. O tempo é todo divididinho. Cada pedaço bem pequeno do tempo se chama segundo. E o primeiro, como é que é? Não atrapalhe, Marcelo, senão não acaba nunca. 1 segundo é o tempo que você leva para tocar uma nota no piano, por exemplo, para estalar os dedos, para dar um passo, para piscar o olho. Agora, 60 segundos fazem 1 minuto. É o tempo que você leva para piscar o olho 60 vezes. É o tempo que você leva para lavar as mãos. Já sei, disse Marcelo. É o tempo que leva para o sorvete acabar. Ele sempre acaba num minuto. Dona Laura suspirou e continuou. Você já reparou que o relógio é todo riscadinho entre um número e outro? Pois 1 minuto é o tempo que o ponteiro grande do relógio leva para ir de um risco até o outro. Já entendi, Marcelo disse. Pode passar adiante. Dona Laura continuou. 60 minutos fazem 1 hora. É o tempo que você leva para fazer as suas lições. É o tempo que eu gasto para fazer um almoço. Já sei, gritou Marcelo. É o tempo que você gasta no telefone, falando com a vovó. Papai sempre diz, sua mãe fica 1 hora nesse telefone. Dona Laura sorriu. É o tempo que o ponteiro grande leva para dar uma volta inteirinha no mostrador do relógio. E o ponteiro pequeno leva 1 hora para ir de um número ao outro seguinte. A gente chama de dia as 24 horas que vão da meia-noite de um dia à meia-noite do outro. Eu sei, disse Marcelo, e também chama de dia as horas que está claro, as horas que a gente fica acordado. Quase todo mundo dorme de noite. Você, por exemplo, quando são 9 horas, você vai dormir. A noite vai passando e você vai dormindo. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas ou meia-noite. Prim! Que isso, Marcelo? Prim! É o despertador que toca às 7 horas. Não está certo? Está certo, sim. Às 7 horas, prim, toca o despertador. Você levanta, vai se lavar, toma café, veste sua roupa, pega seus livros e eu saio correndo para a escola, que já estou atrasado. E aí, prim de novo. Prim de novo, Marcelo. É, às 8 horas em ponto, prim, toca o sinal para eu entrar na escola. Das 8 às 9 horas, a gente estuda matemática. Das 9 às 10, a gente estuda português.
E às 10 horas em ponto... Já sei, Marcelo. Prim! É isso mesmo, toca o sinal do recreio. Marcelo continuou. Às 11 horas é aula de história, ou se não, de geografia. Às 12 horas, eu nunca ouvi ninguém dizer 12 horas. A gente diz meio-dia, não diz? Diz sim, Marcelo. Meio-dia é a mesma coisa que 12 horas, respondeu Dona Laura. E meia-noite é a mesma coisa que 12 horas da noite. Ao meio-dia, a gente sai da escola. À 1h, a gente almoça. Às 2h, eu começo a estudar. Às 3h, eu descanso um pouco. Às 4h, eu tomo meu lanche. Às 5h, eu vou brincar com os meus amigos. Às 6h, eu tomo banho. Às 7h, eu janto. Às 8h, a gente conversa. Você ou o papai conta histórias para mim. E às 9h, cama, porque amanhã você tem aula. E, já sei, às 7h, o despertador faz prim! E aí, você gostou da história? Eu gostei muito! Na história, a mãe de Marcelo, a Dona Laura, explicou para o Marcelo que o tempo é todo dividido. Falou dos segundos, que são bem rápidos, e que a cada 60 segundos temos 1 minuto. E que cada risquinho que temos no relógio, que fica entre um número e outro, chamamos de minutos. Vejamos. Aqui, cada risquinho desses é 1 minuto, ou seja, de um número para o outro, temos 5 minutos. E quando o ponteiro grande dá uma volta completa, chegamos em 60 minutos, que é o mesmo que 1 hora. A mãe de Marcelo explicou para ele que chamamos de dia as 24 horas, que vão da meia-noite de um dia à meia-noite do outro dia. Agora vejamos como Marcelo divide o tempo dele durante um dia, o que chamamos de rotina. A mãe de Marcelo explicou para ele que chamamos de dia as 24 horas que vão da meia-noite de um dia à meia-noite do outro dia. Agora, vejamos como Marcelo divide o tempo dele durante um dia, o que chamamos de rotina. Marcelo costuma dormir às 21 horas, porque estamos falando do período da noite. E ele acorda às 7 horas da manhã, quando o relógio desperta. Qual o intervalo de tempo que ele dorme? Vejamos. Aqui no primeiro relógio, temos o horário que ele foi dormir, que é às 21 horas, ou 9 horas da noite. E no segundo relógio, nós temos o horário que ele acordou, que foi às 7 horas da manhã. Agora vamos contar quantas horas ele passou dormindo. Para sabermos o intervalo de tempo, vamos começar a contar do número 9, que foi a hora que ele foi dormir. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E chegamos em 7 horas, horário que ele acordou. E o intervalo de tempo que ele passou dormindo foi de 10 horas. Marcelo acorda às 7 horas para ir à escola. Ele se arruma, toma café, pega seus livros e sai correndo para a escola, porque já está atrasado. O sinal na escola de Marcelo toca às 8 horas. Vejamos quantos minutos faltam para tocar o sinal na escola de Marcelo. Ele sai de casa às 7h50 e o sinal toca às 8 horas. Quantos minutos ele tem para chegar até a escola sem se atrasar? Vamos verificar. Nesse primeiro relógio,
está marcando 7 horas e 50 minutos. Para as 8 horas, quanto tempo falta? Vamos ver? O ponteiro grande está parado no número 10. Já sabemos que de um número para o outro temos 5 minutos. Logo, do 10 para o 11, temos 5 minutos. E do 11 para o 12, mais 5 minutos, que vão dar 10 minutos. Sendo assim, para chegar às 8 horas na escola, faltam apenas 10 minutos. Esse é o intervalo que Marcelo tem para chegar na escola sem estar atrasado. Agora vamos ver como é dividido o tempo dele na escola. Vamos utilizar aqui o relógio analógico, que possui números de 1 a 12 e 3 ponteiros. O maior marca os minutos, o menor marca as horas e aquele bem fininho marca os segundos. Marcelo, de 8 às 9 horas, ele estuda matemática. De 9 às 10, ele estuda português. Às 10 horas em ponto é o recreio. Depois, às 11 horas, é a aula de história ou geografia. E às 12 horas ou meio-dia, ele vai para casa. Agora, vamos verificar a rotina de Marcelo quando ele volta da escola para casa. Vamos utilizar aqui o relógio digital, que possui números. Os números que aparecem antes dos 2 pontos marcam as horas e os números que aparecem depois dos 2 pontos marcam os minutos. A rotina de Marcelo quando chega em sua casa. Ele almoça às 13 horas. Às 14 horas, ele estuda. Às 15 horas, ele descansa um pouco. Às 16 horas, ele faz um lanche. Às 17 horas, ele brinca. Às 18 horas, ele toma o seu banho. E às 19 horas, ele janta. Às 20 horas, a mãe dele conta uma história para ele. E às 21 horas, Marcelo vai dormir, porque no outro dia ele vai novamente para a escola. Você percebeu que para cada atividade que o Marcelo faz durante o dia, como entre almoçar e estudar, ele tem um intervalo de tempo de 1 hora, porque das 13 para as 14 horas temos 1 hora de diferença, assim como nas suas demais atividades do dia, como entre descansar, que ele faz às 15 horas, e merendar, que ele faz às 16 horas. Também tem 1 hora de intervalo entre uma atividade e outra. Agora, vamos imaginar que Marcelo brinca das 17 horas e 30 minutos até as 18 horas. Qual seria agora o seu tempo de brincar? Temos aqui nesse primeiro relógio o horário que ele brinca, que é das 17 horas e 30 minutos. E nesse outro relógio, nós temos o horário que ele para de brincar, que é às 18 horas. Vamos ver quanto tempo ele brinca? De um número para o outro, nós temos 5 minutos de intervalo. Então, vamos contar de onde o ponteiro grande parou, que foi no número 6, até o número 12, quando completa a volta e chega até às 18 horas. Vamos lá contar? Do 6 para o 7, temos 5 minutos. Do 7 para o 8, temos mais 5 minutos. Já deram 10 minutos. Do 8 para o 9, temos mais 5 minutos. Já temos 15 minutos. Do 9 para o 10, temos mais 5 minutos. E já se foram 20 minutos. Do 10 para o 11, temos mais 5 minutos. E agora nós temos 25 minutos. E por último, do 11 para o 12, temos mais 5 minutos, que deu um total de 30 minutos. Esse é o tempo que ele brinca. Agora que já vimos sobre o relógio, intervalo de tempo e nos divertimos com a história de Hora em Hora de Ruth Rocha, eu convido você a participar comigo da hora da atividade.
Atividade número 1. Desenhe relógios para indicar as horas abaixo. Letra A. Marcelo saiu de casa para a escola às 7h50 da manhã. Letra B. Marcelo vai dormir às 9h da noite. Letra C. Marcelo estuda às 2h da tarde. Letra D. O recreio na escola de Marcelo é às 10h da manhã. Aqui nós vamos utilizar o relógio analógico para responder essa atividade. Vamos responder a atividade número 1. Na letra A, Marcelo saiu de casa para a escola às 7h50 da manhã. Como vai ficar o nosso desenho do nosso relógio analógico? Ele vai ficar assim. Lá, o ponteiro pequeno vai ficar no número 7, porque o ponteiro pequeno marca as horas. E o grande vai ficar no 10, que equivale a 50 minutos. Porque eu sei que de um número para o outro, eu tenho um intervalo de 5 minutos. Então, se você contar do 1 até chegar no 10, você vai ter 50 minutos. Letra B. Marcelo vai dormir às 9h da noite. Como vai ficar o nosso relógio aqui? Vai ficar assim. O ponteiro pequeno que marca as horas vai ficar no número 9. E o ponteiro grande que marca os minutos vai ficar no número 12, porque são 9 horas exatas. Letra C. Marcelo estuda às 2h da tarde. O nosso relógio analógico vai ficar assim. O ponteiro pequeno vai ficar no número 2 e o ponteiro grande vai ficar no 12, porque são 2 horas exatas. E a letra D? O recreio na escola de Marcelo é às 10h da manhã. Aqui, o nosso relógio analógico vai ficar assim. O ponteiro pequeno que marca as horas vai ficar no número 10 e o ponteiro grande, que marca os minutos, vai ficar no número 12, porque são 10 horas exatas da manhã. Atividade número 2. Marcelo sai da escola às 12h ou meio-dia e chega à sua casa a 1h da tarde para o almoço. Quanto tempo durou da escola de Marcelo até a sua casa? No primeiro relógio, nós temos o horário de saída de Marcelo da escola, que foi exatamente às 12h ou meio-dia. E no segundo relógio, nós temos o horário do almoço dele, que foi quando ele chegou em casa, exatamente a 1h da tarde. Agora você vai analisar e responder o intervalo que ele demorou da escola até sua casa. Vamos responder a atividade número 2. Marcelo saiu da escola exatamente às 12h ou meio-dia e chegou em sua casa 1h da tarde para o almoço. Qual foi o intervalo que ele teve de meio-dia a 1h da tarde? Ele teve um intervalo de 1h. De 12 até o número 1, nós temos um intervalo de 1h. Atividade número 3. Marcelo vai à escola no período da manhã. Estes relógios estão marcando o horário de alguns momentos de um dia de aula de Marcelo. Escreva o horário de cada momento do dia. Letra A. Marcelo se levanta. Letra B. Começa as aulas. Letra C. O horário do recreio. E a letra D. O término das aulas. Aqui nessa atividade nós vamos utilizar o relógio digital. Observe que ele só tem números. E lembre-se, antes dos 2 pontos nós temos as horas e depois dos 2 pontos nós temos os minutos. Vamos responder a atividade número 3. Letra A. Que horas que Marcelo se levanta? Você lembra lá da história? Que horas que ele se levanta? Ele se levanta às 7h. Muito bem. Letra B. Que horas que começam as aulas lá na escola do Marcelo? Lembra lá da história? Começa exatamente às 8h. E o horário do recreio? Qual era o horário do recreio lá na nossa história? Era exatamente às
10 horas, isso mesmo. E por último, a letra D. Que horas que era o término das aulas? Lá na escola de Marcelo, era exatamente às 12 horas ou meio-dia. E aí, você acertou todas as atividades de hoje? Eu tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota 10. E agora eu convido você a participar comigo da hora da revisão. Hoje vimos a história de Hora em Hora de Ruth Rocha. Muito legal, não foi? Com ela, aprendemos sobre as horas, os minutos e os segundos. Aprendemos que uma hora tem 60 minutos e que um minuto tem 60 segundos e que um dia inteiro tem 24 horas. Vimos a rotina de Marcelo, personagem da nossa história, tanto no relógio analógico quanto no relógio digital. No relógio analógico, o ponteiro menor marca as horas, o ponteiro maior marca os minutos e ele, o relógio analógico, tem números de 1 a 12. Já no relógio digital, as horas e os minutos são indicados por números. Ele não possui ponteiros. Os números que vêm antes dos 2 pontos são chamados de horas e os números que vêm depois dos 2 pontos são chamados de minutos. Vimos a rotina de Marcelo na escola e na sua casa e aprendemos a ver o intervalo de tempo de uma atividade para outra. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Fique com Deus. Muitos beijos para você. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau!